Olá pessoal, meu nome é Valterleno Noronha e estaremos conversando sobre a responsabilidade civil e penal do perito quando do desempenho das suas atividades, das suas funções, né? É importante que a gente reflita sobre esse assunto, porque ele é muito importante para aquele profissional que atua na área pericial, aquele profissional que quer aprofundar os seus conhecimentos e quer iniciar, né, nessa atividade tão valorosa e tão importante para a área contábil. Então, nós estaremos iniciando o nosso bate-papo aqui sobre essas diretrizes referente à responsabilidade civil e criminal no trabalho profissional. Montei alguns slides para a gente ir acompanhando, né, esse nosso bate-papo. Acredito que seja fácil aí a didática, né, a dinâmica. Aproveitem as dicas que vão ser dadas, porque realmente esse assunto é de extrema importância para a nossa profissão. Pois bem, antes de tudo, é importante que nós conheçamos alguns conceitos e objetivos principais desse nosso bate-papo, né? Nosso objetivo, primeiro, é de ressaltar as principais mudanças que vêm acontecendo no exercício do profissional perito, perante a legislação, né, em vigor, em vigência atual, demonstrar responsabilidade quanto da elaboração dos relatórios contábeis, periciais, nos casos em que há necessidade de indenização, independente da culpa, a gente vai entender um pouco mais esses conceitos, entender quais são as diretrizes que envolvem esse assunto, e destaco também que os recentes e crescentes índices de fraudes dentro de algumas empresas e algumas indenizações advindas pela má prestação de serviço contábil pericial obrigam alguns profissionais a assumirem essas discussões. Até que ponto esse perito responde por suas atitudes, seja um perito nomeado pelo juiz, seja um perito assistente das partes. Então, nós vamos bater um papo aqui sobre esses assuntos, tá? Antes de tudo, importante conceituar o que vem a ser a responsabilidade e, automaticamente, a responsabilidade civil. Eu trago o conceito de uma grande doutrinadora, né, a doutora Maria Helena Diniz, no seu livro, onde ela vem conceituando a responsabilidade civil da seguinte maneira: é a aplicação de medidas que obrigue alguém a reparar o dano moral ou patrimonial, e aqui eu já faço um intervalo, né, para ressaltar essa modalidade de reparação, onde ele traz dois objetivos, né, um dano moral, aquele intrínseco, aquele que a gente não consegue visualizar, mas é necessário mensurar, medi-lo, e também um dano patrimonial, que é quando a gente consegue mensurar o prejuízo que foi causado, e o prejuízo aqui entenda como prejuízo financeiro, né, causado a terceiros, seja uma empresa, seja uma parte que foi prejudicada, seja alguma parte que utiliza o direito do material pericial em razão de um ato, né, alguma coisa que foi realizada, que foi feita, do próprio imputado, né, responsável, né, pelo próprio perito, né, que realizou aquela demanda. E aí o conceito ele agora entra numa parte mais genérica, né, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa, de material, animal sob sua guarda, ou ainda por uma simples imposição legal. Ressalto que na área pericial contábil existem imposições legais determinadas pelo próprio Código de Processo Civil que vem autorizando esse tipo de aplicação de responsabilidade para o perito. Então, a gente vai conhecer algumas delas a partir de agora. Pois bem, mas antes de entrar na matéria propriamente dita, eu preciso de refletir com vocês sobre alguns conceitos trazidos no nosso novo Código de Ética Profissional, né, a NBC TP01, PG01, que a TP01 e a TP01 pertencem ao perito propriamente dito,
Mas a PG01, ela trata agora com o nosso novo Código de Ética, em vigência a partir do ano de 2019, e aqui eu trago alguns itens que são muito importantes, porque se aplicam também na atuação do perito. Vamos conhecer algum deles. Lá no item 4 da norma, da NBC, fala o seguinte, que são deveres do contador. Dever é uma obrigação a exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses de seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais. Quando a gente fala de perito, nós estamos falando de um auxiliar da justiça, nós vamos até ver daqui a pouco o artigo conceituando esse auxiliar, mas na atuação nós precisamos de observar que a profissão ela tem que ser realizada realmente com muito cuidado, muita cautela, porque o perito até informa que ele é os olhos do juiz num determinado processo, se ele for, óbvio, né, sendo nomeado pelo juiz. Então, ele vai acabar conduzindo para que o juiz possa tomar uma decisão segura, concisa, pautada numa técnica contábil que o magistrado não domina. Então, ele precisa desse auxiliar para lhe ajudar nessa tomada de decisão. Então, esse profissional ele tem que estar realmente com conhecimento muito aprofundado das normas contábeis e também da legislação que ele vai estar estudando, a legislação vigente que rege as atividades periciais, porque se assim não for, esse profissional ele vai estar cometendo ali, poderá estar cometendo algum equívoco na resolução das suas diretrizes. Tá? Avançando um pouquinho, no item B do item 4, traz o seguinte: recusar sua indicação em trabalho quando não reconheça, não se achar capacitado para a especialização requerida. Ora, pessoal, a atuação contábil, ela se torna complexa, dependendo dos assuntos que vão ser periciados, e o perito, ele tem que estar muito bem capacitado para realizar esse auxílio judiciário. Ele tem que conhecer com profundidade o assunto que ele vai estar auxiliando o magistrado. Então, se não estiver preparado para esse desafio, para esse encargo, vale a pena cumprir com a prerrogativa do nosso Código de Ética e recusar o trabalho. Né? As responsabilidades que vão advir, né, dessa atuação, e acaso você não domine o assunto de forma muito apropriada, as consequências vão ser muito ruins e os dissabores enfrentados por esse perito vão acabar acontecendo, seja da forma pecuniária, né, através de pagamento ali de alguma multa, alguma indenização, vai doer no bolso do perito, seja também numa questão de cunho moral, porque esse perito pode vir a deixar de prestar alguns serviços no judiciário, tendo em vista essas situações que ele venha a fazer. Né? Então, não domina, estudou o caso, não conhece, abre mão do trabalho, deixe para um outro profissional mais capacitado aprofundar as diretrizes do conhecimento. Tá? Avançando, eu destaco também a linha F do Código de Ética, do item 4, que ele fala o seguinte: abster-se de expressar argumentos ou dar reconhecimento de sua convicção pessoal sobre os direitos de qualquer das partes interessadas, ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo seu trabalho no âmbito técnico e limitando-se ao seu alcance. A norma se preocupa em trazer isso muito evidenciado, porque cabe ao perito responder aquilo que o juiz ou as partes estão perguntando, esclarecer os tópicos que são importantes tecnicamente, mas ele não tem que dar opinião pessoal, ele não tem que orientar ou colocar expressões ali com suas convicções, porque esse não é o papel dele. Quem decide processo é o juiz.
o perito apenas vai apresentar os seus argumentos técnicos com base no que foi perguntado ou que ele foi realmente periciado, e aí sim o juiz que vai dar a decisão, não é o perito que decide. Então, fique atento, pois quem tem que tomar essas diretrizes é o magistrado. A linha G do item 4 também traz um outro item importante, veja só, abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui objeto do trabalho, mantendo a independência profissional. As interpretações tendenciosas, pendente para um ou para o outro lado, é muito ruim no trabalho pericial quando não é realizado de forma técnica. Por isso que a norma também se preocupa em trazer esse tipo de diretriz. E a letra H também fala sobre zelar pela competência exclusiva da orientação técnica dos serviços a seu cargo, abstendo-se de emitir qualquer opinião em trabalho de outro contador, sem que tenha sido contratado para tal. Claro, né? Essa competência é exclusiva, o perito tem toda a liberdade de direcionar os trabalhos que vão ser realizados, mas ele não está subordinado a nenhum outro colega, exceto se, né, claro, tiver alguém da sua equipe ali, ele sendo o gestor. Ou, também já deixo claro que o perito do juízo em nada se confunde com as competências dos peritos assistentes, até porque cabe a cada assistente auxiliar a parte que ele está contratando. Então, mas isso não quer dizer que um é subordinado ao outro. O assistente não é subordinado ao perito do juízo e assim sucessivamente. Então, fique atento a essa independência profissional. O código ainda traz na letra J a seguinte redação: despender os esforços necessários a se munir de documentos e informações para inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de omitir a opinião. O profissional, o perito, ele precisa de aprofundar e buscar a verdade para fazer a coisa acontecer, né? Então, é importante trazer essa conceituação. Renunciar às funções que exerce logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou empregador, a quem deve notificar por escrito, respeitando os prazos estabelecidos em contrato. Claro, se você é um perito contratado por alguma das partes e viu que a coisa está fugindo da área técnica, cabe a esse perito assistente renunciar ao trabalho e não atuar para evitar problemas de responsabilidade. Pois bem, a norma também traz algumas vedações do que o perito não pode fazer. E a linha B, auferir qualquer provento em função do seu exercício profissional que não decorra exclusivamente da sua prática lícita. A gente vai ver no âmbito penal que existem alguns crimes de corrupção, seja ativa, seja passiva, né, que é o suborno. Existem algumas situações que podem acontecer e esse perito ele tem que estar atento a isso, para não ter a sua responsabilidade criminal enquadrada no exercício da sua função jurisdicional. Na letra G, também traz um item importante, ó, concorrer no exercício da profissão para a realização de ato contrário à legislação, ou destinado a fraudá-la, quando da execução dos serviços para os quais foi especialmente contratado. A função do perito não é fraudar, a função dos assistentes também não é cometer irregularidades, mas sim auxiliar as partes. Então, o Código de Ética já se preocupa com esse tipo de situação. E na linha H, solicitar ou receber de cliente ou empregador qualquer vantagem para aplicação ilícita, óbvio, né? O perito ele tem que se excusar de qualquer tipo de atuação que faça com que ele tenha algum tipo de vantagem na modalidade ilícita. A linha I, prejudicar culposa ou dolosamente interesse confiado à sua responsabilidade profissional. Claro, né? A culpa e o dolo a gente vai conceituar, é importante ter esses conceitos bastante aclarados para que a gente não tenha nenhuma dúvida dos termos que são utilizados. E tem também a letra W do item da norma, das vedações, que é exercer a profissão contábil com negligência, imperícia ou imprudência.
tendo violado direitos ou causado prejuízo a outra. Aqui se resume a indenização do âmbito civil, a norma do Código de Ética também inova trazendo esse tipo de conceituação, e a gente vai aprofundar um pouco mais esse conhecimento, tá bom? Lembrando que todas essas falhas podem causar aplicação de sanções administrativas, podendo ser a multa, suspensão da atividade, né, profissional, a cassação do seu registro profissional e também as penalidades de cunho moral, que é uma advertência, e as censuras, sendo ela pública ou uma censura reservada. Essas penalidades podem acontecer e o profissional tem que ficar atento a se resguardar para que isso não ocorra. Algumas penalidades na Lei 12.249 são conceituadas de acordo com as multas que vão ser aplicadas a esse profissional que cometer alguma irregularidade, né, podendo ser aplicação de multa, e ali tem todas as conceituações, a suspensão, como já foi dito, de até 2 anos. A gente vai ver que no Código de Processo Civil, essa penalidade pode chegar até 5 anos para o perito, né, então fique atento para essas situações, essa situação que vem acontecendo dos itens que são destacados na norma, e a suspensão, né, até mesmo se for caracterizada em alguma incapacidade técnica no exercício da função pericial. A cassação também é um item muito grave, apenas quando a incapacidade técnica for de natureza extremamente grave, né, e cometida também crime contra a ordem econômica e tributária, que a gente vai também destacar algumas normatizações acerca desse intuito. Além da advertência que a gente já comentou, que são as penalidades trazidas na Lei 12.249. Pois bem, feitas essas breves considerações, a gente vai passar agora para a conceituação da responsabilidade, tanto civil quanto penal, lembrando que a responsabilidade civil, ela tem variantes legislações, e destaco algumas delas aqui, o próprio Código Civil, que vem trazendo um capítulo exclusivo da profissão contábil, o Código de Processo Civil, que já foi alterado, né, no ano de 2015, o mercado de valores imobiliários também tem normas que aplicam ao profissional contábil, inclusive o perito. O Código de Defesa do Consumidor também pode ser aplicado ao profissional perito. A lei do ICMS também vem falando sobre a contabilidade, ou seja, tem um monte de legislação que vem trazendo penalidades administrativas, civis e até mesmo criminais, penais, para o perito. Então, vamos ficar atento a essas questões. Essas responsabilidades, pessoal, elas têm diversas conceituações, podendo ser uma responsabilidade civil objetiva, frente a uma responsabilidade subjetiva, né, uma coisa que a gente não tem um conceito muito formal, a responsabilidade civil ou aquela contratual frente à responsabilidade penal, sabendo que a atuação, muitas das vezes, é através de uma obrigação de meio, ou seja, de fazer algum procedimento, mas não a obrigação do resultado de uma contratação. Imagine vocês como perito assistente, sendo contratado para auxiliar alguma das partes para resolver algum litígio, mas ele não está prometendo o resultado de êxito, mas sim vai estar fazendo todos os seus esforços para fazer com que aquela contratação venha de uma forma muito transparente, fazendo com que todos os direitos do seu cliente sejam observados. Então, essas responsabilidades, elas vêm muito à tona quando a gente fala de responsabilização, tá? Veja só, lá no nosso Código de Processo Civil, ele vem trazendo alguns conceitos dos auxiliares da justiça. Dentre os diversos auxiliares, né, da organização judiciária, o perito, ele exerce esse munus público e, portanto, muitas penalidades que são regidas aos funcionários públicos também se aplicam ao perito, quando se tratar da atuação jurisdicional representando o juízo.
Então, veja só, o perito ele acaba se equiparando a um funcionário público em algumas situações. Esse auxiliar ele já vem também destacado lá no artigo 149 do Código de Processo Civil. Acerca da responsabilidade objetiva e subjetiva, eu preciso de destacar com vocês algumas conceituações que são trazidas na legislação, no Código Civil. Ele vem trazendo lá no seu artigo 389 a obrigação de responsabilidade. Olha o que ele fala no 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo alguns índices. Imagine vocês um perito que foi nomeado para fazer um laudo, ele não fez, não deu satisfação para o juiz e fez com que as multas fossem majoradas, o tempo foi prejudicado porque não deu direito a uma parte lá para uma licitação, alguma coisa, enfim, que precisa de cumprir algum prazo específico. Ou seja, o trabalho daquele perito não realizado trouxe prejuízos, responsabilidades para alguma das partes. Então, não cumprida a obrigação do munus público, que seria o dever primário, ele vai responder por aquele ato, né, que ocorre o dever, que é o caráter secundário. Então, não fez, vai responder. É esse o conceito da teoria objetiva para fins de aplicação de penalidades para o perito contador. Essa mesma conceituação, ela se aplica, portanto, para serviços não elaborados, ou foi elaborado fora de algum prazo contratual que foi determinado. Imagine um perito assistente precisando de cumprir com uma juntada lá de um documento exigido pelo período do juízo, não fez por pura negligência, vai causar um prejuízo para a parte, né? E também para esse artigo se aplica para quando não é feito, não é apresentada alguma obrigação fiscal ali, aquelas obrigações acessórias burocráticas que podem também ser enquadrado como responsabilidade do contador esse tipo de aplicação. Pois bem, em complemento ao artigo 389 que a gente comentou, dos erros cometidos, nós temos também o artigo 927, que é a base da responsabilidade. Esse aqui é a caracterização do dano mesmo. Olha o que fala o artigo 927. E é muito simples. Aquele que, por um ato ilícito, seja lá do 182, 187 do Código Civil, aquele que causar um dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Não pode ser diferente, né? Haverá a obrigação de reparar, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Imagine um profissional, né, com curso superior, com registro em órgãos de atuação profissional, não cumprindo a função, vai ter que reparar o dano que foi causado. É isso que a norma está se preocupando. O artigo 186, ele já fala o seguinte, que por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito. Ou seja, causou um dano, seja por uma ação ou omissão, negligência e por imprudência, vai ter que reparar para o dano. Agora, é importante que a gente reflita que esse dano, ele tem 3 bases, né? Primeiro, uma conduta antijurídica, contra a lei, né? Você cometeu alguma coisa que está indo de encontro à legislação. A existência de um dano, um prejuízo para alguém e a relação de causalidade entre essa conduta e a existência do dano, tá? A conduta realizada e o dano. Esse é o tripé ali da responsabilização que vai ter que ser observado para a caracterização do dano. Destaco para vocês o conceito de dolo e culpa. Isso é apenas para deixar formalizados os conceitos já trazidos, né, que o dolo é quando tem a intenção de cometer determinada situação. Eu queria fraudar um laudo, um balanço, uma carteira de trabalho, ou apenas uma culpa ocorre quando o ato ele é involuntário, ele não queria ser
produzido, mas acabou acontecendo, né? Você acabou preenchendo equivocado ali uma obrigação acessória, colocou alguma redação equivocada no laudo, enfim. Lembrando que, quando houver imperícia, negligência ou a imprudência, para fins da profissão contábil, isso já caracteriza um dolo, porque é uma obrigação do profissional conhecer a legislação, saber o que fazer, e se ele faz de forma equivocada, ele está assumindo o risco pelo dano que ele pode causar a terceiros. A responsabilidade do perito está destacada lá no artigo 157 do novo Código de Processo Civil, que fala o seguinte: o perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, ou seja, o dever, a obrigação, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo, alegando um motivo legítimo, né? Ele pode recusar o trabalho se ele tiver alguma indicativa, até mesmo a falta de conhecimento. E aí tem os prazos que devem ser respeitados, mas ele tem o dever. Se ele não cumprir, a responsabilidade vai acontecer. O artigo 158, ele traz a seguinte redação: o perito que, por dolo ou culpa, ele queria cometer ou não, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos. Veja que o prazo aqui do artigo 158 é muito maior do que lá no nosso Código de Ética. A legislação que rege o arcabouço contábil das penalidades administrativas, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para a adoção das medidas que entender cabíveis. Veja, o juiz de ofício ele já informa ao Conselho Regional de Contabilidade que aquele perito cometeu alguma irregularidade, ele não cumpriu o prazo, ou ele fez alguma coisa lá que não deveria ser feito, né, apresentou alguma informação não verdadeira, deixou de cumprir o encargo. O juiz ele vai ser noticiado desse fato. E o complemento dessa redação está lá no artigo 468 do Código de Processo Civil, eu venho destacando ele aqui também, que é quando o perito pode ser substituído. E no inciso 2 do artigo 468, fala o seguinte: sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo em que ele foi assinado. Se o juiz determinou um prazo e o perito não pediu uma prorrogação e não deu nenhuma satisfação para o juiz, no parágrafo 1º, fala o seguinte: no caso previsto no inciso 2, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo ainda impor multa ao perito, fixada, tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo. No Código de Processo Civil lá de 73, a multa era de apenas um salário mínimo. Aqui não, a multa pode ser fixada ao valor da causa. Imagina uma execução fiscal discutindo milhões de reais e o perito não apresenta o laudo. Olha o prejuízo que isso pode causar, né? A parte, dependendo daquele resultado, para aderir a um refis, quem sabe. Então, o prejuízo que possa vir a acontecer vai ser objeto de mensuração de base para penalidade ao perito. Tá? Então, fique atento a essas questões. O próprio Código de Defesa do Consumidor já também traz algumas questões que podem envolver a prestação de serviço do perito também, como, por exemplo, ele, na modalidade de assistente, deixar ou prestar um péssimo serviço. Então, ele pode ser também responsabilizado de acordo com o que o Código de Defesa do Consumidor vem regendo, né? Porque o consumidor ele vai ter o direito de reaver qualquer tipo de indenização para aquele mau prestador de serviço, tá? Então, o artigo 14 ele vem trazendo esse tipo de conceituação. Já na responsabilidade penal, esses crimes podem ser penais não tributários e pode ser também de natureza tributária. Várias legislações também vêm trazendo esse conceito para o perito, podendo ser o próprio Código Penal, a Lei 8.137, que discute sobre crimes contra a ordem tributária, a Lei de Falências, a Lei de Colarinho Branco, todas elas vêm trazendo
penalidades ao profissional contábil que está exercendo algum tipo de atividade. Lembrando que a detenção e a reclusão são os crimes que podem ser aplicados ao perito no exercício da sua atividade. Lembrando que a reclusão ela é muito mais séria, é uma prisão, cumprimento em regime fechado. Já a detenção é uma pena mais branda, uma pena mais tranquila, mas é um crime que é realizado, tá? Dou alguns exemplos para vocês. Por exemplo, falsificação de documento público e laudo pericial passa a ser um documento público, livros mercantis, enfim, penalidade de reclusão, ou seja, prisão de 2 a 6 anos, mais aplicação de multa. Da mesma forma ali, aplique-se a falsificação em folha de pagamento, carteira de trabalho, qualquer documento contábil que vincula ali a contribuições à previdência sociais, e também a omissão tem a penalidade ali a ser aplicada. Falsificação de documentos particulares, também alterando lá alguma demonstração contábil, de acordo com a escrituração que foi apresentada, pode ser aplicado também esse tipo de crime. Falso testemunho ou falsa perícia, esse aqui é direto ao perito, né, o artigo 342 do Código Penal fala o seguinte, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador e assim sucessivamente. Reclusão de 1 a 3 anos mais multa. Então, e além do estelionato, né, se ele vier a obter alguma vantagem para ele ou para terceiros, utilizando ali as prerrogativas que lhe são impostas, porque ele está exercendo o munus público, tem até uma agravante. Então, ele comete também, pode ser enquadrado como estelionato. A corrupção, tanto ativa quanto passiva, se aplica a essa questão também, tá? É importante destacar isso. A lei de falências, acerca da fraude contra credores, o artigo 168 da lei de falências também vem falando sobre falhas ou procedimentos que vêm ludibriar as informações contábeis que foram ali apresentadas. Essa é uma legislação que pode ser aplicada ao profissional. Fique atento para essas situações também. Crimes de natureza tributária é a lei específica da 837, né, de 90, onde o alvo direto sempre é o fisco, seja em qualquer das suas áreas, federal, estadual ou municipais, descumprimento de obrigação acessória, falta de pagamento de tributo. Isso é também caracterizado como crime de ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Que, independente da situação, é um crime que não precisa de uma denúncia, uma representação por alguém, ela é incondicionada. Ou seja, o perito ele vai responder por aquele crime, independente do que aconteceu, porque a própria área pública já faz com que esse perito responda por aquele crime, né? O Ministério Público ele vai fazer, às vezes, da sociedade para fazer com que aquele profissional responda pelas más práticas. Eu trago aqui a conceituação do crime de natureza tributária, né? Constituindo o crime fraudar a fiscalização tributária, omitindo informações que têm a caracterização de crime, com a reclusão de 2 a 5 anos, uma penalidade alta, e constitui da mesma maneira fazer declaração falsa, omitir declaração sobre rendas, enfim, tudo que vier a fazer com que se pague menos tributos, também possa ser aplicado ao perito no desempenho da sua função. Importante, pessoal, que a gente observe algumas salvaguardas realizadas pelo Conselho Federal nas suas normas, como, por exemplo, a NBC PG 100, 200, 300, porque o perito ele precisa de se resguardar dessas atividades que ele vem desenvolvendo, tá? O IFAC, ele também vem constantemente trazendo conceituações do que acontece por todo o mundo, vem trazendo também algumas salvaguardas para aplicação para o profissional que está
no exercício das suas atividades, então é importante ficar sempre atento e antenado a esses tipos de situações, porque o profissional pode ter que responder financeiramente por suas atividades financeiras pecuniárias que envolvem a sua atuação profissional. Destaco aqui também que é muito importante que o profissional se resguarde. Eu dou a dica ali para a contratação de um seguro de responsabilidade civil, porque quando a gente fala de atuações para terceiros, pode ser desencadeado diversas peculiaridades dessa atuação e a responsabilidade do perito vai acontecer e isso ele precisa de estar se resguardado. Esse seguro ele contempla dano moral, honorários advocatícios, custos judiciais, contra atos dolosos da sua equipe de trabalho, porque ele pode ter alguns funcionários trabalhando com ele, extravio de documentos, furto ou roubo, despesas com o MIDI para gerenciar a crise de imagem que possa ter acontecido. Portanto, é uma dica importante, contrate um seguro de responsabilidade civil, evite um problema maior, né, no futuro, porque o próprio nome já fala, né, você se assegurar de qualquer penalidade que possa vir é muito importante para o profissional. Deixo para vocês aqui algumas conclusões específicas, porque na atuação pericial a gente precisa de se resguardar sempre, né? Então, a única coisa que nós temos que observar é que no exercício da nossa função, o próprio Código de Ética já destacou isso, começamos a nossa aula nesse intuito, informando que o exercício com zelo, com muito cuidado, com diligência, com atenção, com honestidade e com muita atenção, o perito ele vai tirar de letra todas essas dificuldades que a gente comentou aqui, os crimes e as responsabilidades civis, porque ele pode evitar uma determinação de autoria de crime, uma coautoria, uma responsabilidade conjunta com qualquer das partes envolvidas, ou até mesmo uma participação indireta em um determinado crime, se evitando, né, se eximindo de alguma penalidade administrativa que possa vir a acontecer, tá? Então, é importante que a gente destaque essas peculiaridades, porque o profissional ele está sujeito a esse tipo de situação, porque ele já está no mercado de trabalho, né? Todo profissional está sujeito a isso. Então, ele precisa de se resguardar frente a esse tipo de situação, tá, pessoal? Gostaria de agradecer a todos que acompanharam essa aula. Obrigado pela oportunidade. Espero que o conhecimento que nós comentamos aqui tenha sido muito útil. Espero que tenha contribuído com a sua profissão, com o seu conhecimento. Aproveite para aprofundar o seu conhecimento na área pericial, porque é muito importante se resguardar dessas responsabilidades civis e também criminais que o profissional está sujeito a enfrentar. Agradeço mais uma vez pelo tempo aí despendido para acompanhar esse bate-papo e deixo o meu grande abraço a todos que acompanharam aí. Sucesso para vocês, forte abraço. Meu nome é Walter Leandro Noronha e me encontro à disposição. Tchau, tchau.